Estamos online já. Vamos então só compartilhar a live aí. Sejam bem-vindos quem for chegando aí. Sejam bem-vindos quem está chegando. Vamos compartilhar a live. Já tem. Sejam bem-vindos. Vou só chamar o pessoal para participar conosco aqui antes de. Oi, Josi, oi, Alcione, sejam bem-vindos. Tem um outro ali que. Uma fotinha que eu não consigo ver quem é. Ah, a Marta, boa noite, ela deu boa noite. Sejam bem-vindos. Só vou compartilhar aqui a live e nós já começamos, tá? Só compartilhar. Hoje nós vamos falar a respeito do Salmo 119, versículo 69. Ele é um versículo bastante interessante que, gente, ele toca muito em nós que somos cristãos, porque se nós olharmos lá no livro de Tiago, mostra para nós que tudo é fácil da gente colocar rédeas, né? Ele fala a respeito do cavalo, né? Mas ele diz para nós que a língua é difícil de refrear. Então hoje nós vamos falar a respeito do versículo 69. Ele é bastante intrigante e ele fala bastante a respeito desse tipo de coisa, que nós devemos nos cuidar do que nós estamos falando, porque as pessoas do mundo, elas vão se levantar contra nós e vão falar mal de nós. Isso é normal. O problema é quando nós começamos a agir como o mundo está agindo. Então, o verso 69, ele diz para nós, eu quero ler na versão o livro, tá? Que eu acho que é de todas as versões a mais parecida com a original. O livro, se vocês quiserem ler no livro, vocês têm que entrar na Bíblia aí o version, né? Entra na YouVersion, e aí muda o idioma e bota para português de Portugal, e aí tem a Bíblia ou o livro lá. Ah? Lá no nome lá. Lá onde bota lá o tipo de qual é a versão que tu quer, tu vai clicar, daí vai aparecer em cima o idioma. Tu clica no idioma e aí tu bota para português de Portugal. Eu vejo, as versões que eu vejo lá, tu consegue ver em hebraico, tu consegue ler em todos os coisas, né? Então na versão o livro diz para nós assim, ó, homens orgulhosos forjam mentiras contra mim, mas a verdade é que de todo o coração eu tenho obedecido os teus preceitos. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração mais uma vez à tua presença, te agradecendo, Senhor, pelas maravilhas que tu tem feito no nosso viver. Faz de nós verdadeiros adoradores, que nós possamos realmente colocar em prática o que vai ser dito nessa noite, sermos servos valorosos e fiéis nas tuas mãos, que nós possamos aprender, Senhor, a dominar a nossa língua, dominar, Senhor, o nosso jeito de falar, porque como nós estudamos, Senhor, quando nós estudamos o Sermão do Monte, que fala em não matarás, nós entendemos que muitas vezes nós matamos as pessoas por intermédio da nossa língua. Então, tem misericórdia de nós, transforma o nosso viver, faz de nós verdadeiros adoradores e que nós possamos ser fiéis a Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, assim, ó, deixa eu ler como eu sempre leio todas as semanas. Eu não sei, a Josi, de repente, a Josi já entrou, tu viu? Sim, ela tá dando. Tá, então tu consegue colocar para mim, Josi, aí o versículo em hebraico, que eu mando para ela sempre, daí ela bota o versículo em hebraico para mim. Na nova versão tradicional, não, NVT não é nova versão tradicional, agora minha nova versão transformadora diz para nós assim, os arrogantes mentem ao meu respeito, mas eu obedeço as tuas leis de todo o coração. Na NVI, também fala a respeito dos arrogantes, os arrogantes mancham o meu nome com mentira, mas eu obedeço os teus preceitos de todo o coração. Na versão fácil de ler, os arrogantes falam mal de mim, mentem, mas eu continuo a cumprir suas instruções com todo o meu coração.
Na Almeida 21 diz para nós: os arrogantes inventam mentiras contra mim, mas eu guardo os teus preceitos com sinceridade. Na tradução brasileira, Almeida Revista e Corrigida, na Almeida Revista e Atualizada e na Nova Almeida Atualizada, fala para nós assim: os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Eu, de todo o coração, tenho guardado os teus preceitos. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje, os orgulhosos dizem mentira contra mim, mas eu, de todo o coração, obedeço os teus mandamentos. E na Nova... a NBV, não lembrei já mais de novo como é que é. É Nova Bíblia Viva, isso. Diz: pecadores orgulhosos têm inventado mentira sobre mim, mas eu assim continuo a obedecer as instruções de todo o coração. Na realidade, o que nós precisamos entender é que o que ele quer dizer, que ele fala a respeito de orgulhosos, fala a respeito de pecadores, fala a respeito de soberbos, todos eles no mesmo sentido. Eles estão forjando, estão inventando, estão dizendo, estão falando mentiras contra mim, mas eu, na realidade, de todo o coração, eu continuo obedecendo a tua palavra. De todo o coração eu sirvo os teus preceitos. Mesmo que as pessoas tenham se levantado contra mim, eu continuo sendo fiel a ti. Eu continuo buscando a tua palavra, eu continuo fazendo a tua vontade. Então é isso que mais ou menos ela quer dizer. Eu falei para vocês que a tradução mais perto que eu achei é o livro, que diz para nós: homens orgulhosos forjam mentiras contra mim. Vocês vão entender por quê, porque eu vou estar falando aqui agora em diante. Mas a verdade é que de todo o coração eu tenho obedecido os teus preceitos. Então, gente, eu quero ler aqui, eu peguei hoje palavras de Calvino e palavras de, deixa eu achar o nome, de Barnes, né? Albert Barnes. Eu quero ler antes de começar, eu quero ler o que Calvino fala a respeito desse versículo. Ele diz assim, ó: o salmista declara que, apesar da interpretação maligna que os iníquos colocam sobre tudo que ele fez, em tentativas com isso de afastá-lo de seguir e amar a retidão, o estado da sua mente permanece inalterado. Ou seja, mesmo que os inimigos tenham tentado de tudo para derrubar ele, o estado da mente do salmista continua inabalável. É uma tentação severa quando, apesar de inocente, somos carregados de censuras e infâmias. Ele está falando a respeito da perseguição, né? A respeito da perseguição, que nós vemos que os cristãos realmente os cristãos verdadeiros são perseguidos. Então, assim, é uma tentação severa que, quando, mesmo apesar de inocente, nós somos carregados de censuras e infâmias. Não apenas somos atacados por palavras prejudiciais, mas também sustentados pelo ódio do mundo por pessoas que buscam a retidão. As pessoas do mundo, elas têm odiado quem busca a retidão. Nós vemos isso muitas vezes, que quando a gente fala para as pessoas no mundo que nós não traímos a nossa mulher, que nós não passamos as pessoas para trás, nós queremos... No nosso serviço, no nosso trabalho, nós queremos ser os melhores trabalhadores possível, não para nos mostrar, mas para mostrar que, como cristão, nós estamos fazendo aquilo como se fosse para Deus. E nós entendemos que tem pessoas mais capacitadas que nós, que pode galgar espaço melhor do que nós dentro da empresa, e nós reconhecemos o que as pessoas são. Ao contrário, e aí as pessoas querem que nós sejamos ao contrário, que nós mentamos, que nós sejamos traidores, que nós fazemos a vontade das outras pessoas ao invés de fazer a vontade de Deus. E aí nós vemos que isso tudo é um pretexto ilusório das pessoas. Que as pessoas, como nós falamos aqui nos domingos, que nós estamos falando a respeito de João, que nós vemos que João,
ele não se interessa em dar testemunho da vida dele, ele não se interessa em fazer a vontade dele, ele não se interessa em mostrar para as pessoas que elas devem ser seguidas, a ponto que quando os discípulos dele vêm conversar com ele, diz assim, João, olha só, nossos discípulos estão nos abandonando e estão seguindo a Cristo, e ele diz assim, gente, importa que eu suma e ele apareça, importa que as pessoas que estão junto de mim não me sigam mais, mas sigam a Ele, porque Ele é o caminho, porque Ele é o Deus que, desde o princípio Ele é o Deus, Ele é muito maior do que eu, Ele é, como nós estamos falando agora no domingo a respeito, Ele é superior a mim, Ele tem um grau de singularidade muito maior, Ele é o que deve ser adorado e o que deve ser feito. Isso que nós precisamos entender, e isso que Calvino está dizendo para nós, que mesmo enquanto nós somos perseguidos por amor à palavra de Deus, quando nós somos perseguidos tentando fazer as coisas retas, mesmo nós sendo injuriados e defamados, mesmo sendo inocente, mesmo assim nós sejamos gratos a Deus e continuamos seguindo. Eu sei que é difícil da gente querer fazer isso. Eu sei que é difícil, falei aqui no domingo a respeito do Salmo 74. Que é complicado quando nós estamos fazendo as coisas corretas e as coisas estão dando errada para o nosso lado. E nós estamos vendo que as pessoas estão fazendo as coisas erradas e estão fluindo. Nós vemos dentro da empresa pessoas que mentem, pessoas que passam por cima dos outros e elas estão crescendo, estão galgando cargos dentro da nossa empresa. E nós que estamos sido corretos, que nós temos feito as coisas corretas, nós não somos nem vistos. Por quê? Porque nós não queremos ser vistos, nós queremos que Cristo seja visto. Nós queremos propagar o nome de Cristo em qualquer lugar que nós estivermos. Isso é o importante para a nossa vida. E por causa disso, muitas vezes as pessoas olham para nós e nos enxergam como pessoas pequenas, pessoas que não têm vontade, ou pessoas que muitas vezes, como eu já fui chamado de, tu não tem ambição, tu é conformista, tudo que está acontecendo tá bom. E não é que eu seja conformista, não é? Gente, para mim, viver de acordo com a palavra de Deus é o suficiente. Eu não preciso mais nada. Eu não preciso ter casa boa, eu não preciso ter carro bom, eu não preciso ser reconhecido por todos os tipos de pessoa. Eu não preciso ser reconhecido no Instagram, reconhecido no Facebook, ter 6, 10 milhões de pessoas que sejam meus seguidores. É lógico que eu gostaria muito que mais pessoas ouvissem a respeito da palavra de Deus, como nós temos falado. Eu gostaria que mais pessoas ouvissem a verdade e parassem de ouvir o que estão ouvindo agora e ouvissem a verdade de Deus. Queria muito isso, mas não é da vontade de Deus ainda. Se um dia for da vontade de Deus, amém, nós vamos agradecer por isso. Mas que Deus coloque em nosso coração a mansidão, que Deus coloque em nosso coração continuar sendo pessoas simples. É isso que a palavra diz para nós, que nós devemos ser simples como pombas e prudentes como serpente. Nós precisamos compreender que nós estamos no mundo e por estar no mundo nós vamos muitas vezes ser perseguidos por causa disso. Mas não é isso, e isso para mim é bom, é o que a palavra de Deus diz, por causa que bem-aventurado aqueles que são perseguidos por amor ao meu nome. Nós temos que ser agradecidos a Deus por essas coisas terem acontecido na vida da gente. Nós vemos, gente, de uma forma ou de outra, que pessoas boas, pessoas que têm se inclinado a viver de uma maneira correta, às vezes elas são desencorajadas, se sentem abaladas por verem que não são recompensadas como as pessoas que fazem coisas erradas. E aí às vezes a gente entristece. Nós começamos a olhar assim, gente, olha, nós olhamos para igrejas que falam a respeito de dinheiro, igrejas que dizem, vem, dá o teu melhor, que Deus vai te recompensar 10 vezes, Deus vai te dar tudo que é teu, que Deus vai te dar muito mais do que isso. E essas igrejas estão cheias. Pessoas, esses falsos pastores, querendo arrancar dinheiro das pessoas,
mentem para as pessoas dizendo que Deus é um negócio que tu vai dar e tu vai receber 10 vezes mais. E as pessoas estão seguindo isso. E aí quando a gente está falando a respeito da palavra de Deus, a verdade de Deus, não cresce. Não cresce, por quê? Porque isso não traz, isso não massageia o ego da pessoa. Isso não massageia o que eu sou. Isso não mostra que eu sou importante, ao contrário, nós pregamos aqui direto dizendo que nós não somos importantes. Nós somos filhos de Deus. E Deus nos ama de tal maneira que mandou o Filho dele para morrer na cruz do Calvário, porque ele amou a humanidade. E Cristo se entregou para nos dar a salvação. Não porque nós somos importantes, mas porque ele ama a humanidade. Nós precisamos de Deus, e isso nós precisamos entender. Deus não precisa de nós. Nós sem Deus não somos nada. Deus sem nós continua sendo Deus. Entende o que eu quero dizer? Gente, nós somos, quando eu falo que nós não somos importantes, eu estou dizendo que nós não somos, não é que nós não sejamos importantes, a nossa vida não vai mudar em nada, Deus. Mas se nós nos declararmos para Deus, se nós andarmos conforme Deus quer, Deus vai nos amar e Deus vai nos abençoar. Eu falei isso no domingo. Ele tem um cuidado todo especial por aquelas pessoas que andam de acordo com a vontade dele. Ele tem um cuidado especial para as pessoas que são fiéis a ele. Mas o cuidado especial, nós não estamos falando que as pessoas não vão ter problemas e dificuldades. A palavra de Deus para nós é que nós vamos ter aflição no mundo. E nós vemos aqui que por esse motivo o profeta incentiva nesse verso que para nós não nos assustarmos com a malignidade do homem, que hoje está te abraçando, hoje está andando contigo, hoje te convida para comer na casa dele e vai na tua casa fazer mesa junto contigo e daqui a pouco ele está metendo a faca em ti, porque ele não está interessado em ti. Ele está interessado nas coisas que tu tem, ele está interessado no que tu pode trazer. Eu vi uma pregação do Fábio de Mello, do padre Fábio de Mello, uma vez, e eu achei maravilhosa aquela pregação. Eu escuto a pregação do Fábio de Mello. A pregação dele é utilidade do homem, a utilidade do homem. Nós só somos queridos, nós só somos amados pelas pessoas enquanto nós somos úteis a elas. No momento em que nós deixamos de ser útil à pessoa que está do nosso lado, ela larga nós de mão. E eu estou falando isso de todo mundo, gente. Eu acho que o único ser que não vai olhar para ti pela tua utilidade é a tua mãe, eu acho. Que a mãe não olha a gente por causa da nossa utilidade. A mãe olha para a gente porque ela é nossa mãe. Mas tem algumas mães que se perdem nisso também. Mas o que eu quero dizer para vocês é que Deus olha para nós não pela nossa utilidade, porque nós não temos utilidade nenhuma. Gente, eu não vou mudar o mundo, eu não vou mudar as pessoas, eu não vou fazer nada. A única coisa que Deus diz para eu fazer é levar o Evangelho, para que as pessoas possam ouvir o Evangelho. Nem converter uma pessoa, sabe quando eu conheci um rapaz que ele dizia que ele andava a vida dele toda, ele tinha meta na vida dele de que ele precisava ganhar pelo menos uma alma por ano. Esse era a meta dele. E ele levava o evangelho para as pessoas e levava as pessoas para a igreja, porque a meta dele, ele precisava ganhar uma alma para Deus por ano. Essa era a meta dele. E aí um dia eu disse para ele assim, gente, me esqueci até o nome dele. Ele trabalhava comigo lá no centro de Florianópolis, lá que a gente levava o evangelho para as pessoas. E eu disse para ele assim, gente, tu sabe que eu não tenho essa meta de levar ninguém para o céu? A minha meta, o que a palavra de Deus diz para mim é ide por todo evangelho, ide por todo mundo, ide por todo evangelho é bom. Ide por todo mundo, levar o evangelho a toda criatura, ensinando-os e batizando. Eu preciso ensinar o evangelho, eu preciso falar a respeito do evangelho. Eu não vou converter ninguém, isso é do Espírito Santo. Eu não vou convencer, se eu convencer alguém que ela está errada, se eu convencer alguém que o evangelho está correto, essa pessoa
em 2 anos sai da igreja, porque não existe um convencimento que mude a vida da pessoa. Convencimento não muda as pessoas. O que muda a pessoa é a conversão. O que muda a pessoa é acreditar que Cristo, como João Batista falou, não interessa que eu seja seguido, não interessa que o meu evangelho, as coisas que eu falo sejam ouvidas. O que interessa é que o evangelho de Cristo seja ouvido. O que interessa é que Cristo seja reconhecido. O que interessa é que Cristo mude a vida das pessoas. Sabe qual é o problema? Que aí nós estamos vendo aqui o que o salmista fala. O problema é que nós estamos tão preocupados em reconhecimento que aí quando alguém fala mal de nós, nós entristecemos. Ou pior que isso, muitas vezes nós estamos dentro de uma casa de oração. E aí nós vemos uma pessoa que está crescendo na casa de oração porque ela está fazendo ali o que... Não o que... Gente, eu quero que vocês entendam. Eles estão fazendo não a vontade... A vontade, eu estou falando de uma pessoa específica, tá? Não é um ser específico que está dentro de uma casa de oração e está fazendo a vontade do pastor. Está fazendo a vontade da pessoa, do líder dele. E aí ele fazendo a vontade do líder dele, ele vai ser reconhecido. E aí ele vai galgar cargos dentro da igreja. E aí nós nos entristecemos porque essa pessoa chegou depois de nós e ela começou a galgar cargos dentro da igreja e nós continuamos no mesmo lugar, nós nos entristecemos e muitas vezes nós abrimos a nossa boca para falar mal dessa pessoa. Isso, tem uma pregação que a gente faz... E geralmente em retiros que a gente faz sobre lealdade e deslealdade. No momento em que nós começamos a falar mal das pessoas, nós estamos sendo desleais com as pessoas. E nós não podemos fazer isso. O problema é que quando nós falamos mal das pessoas, nós estamos destruindo a reputação de pessoas. Nós estamos destruindo a visão de uma pessoa para outra. Vamos ver se eu acho que eu não consegui me fazer entender. Sabe quando tem uma pessoa que a gente diz assim, cara, não bateu certo, eu não consegui, não consegui, que eles dizem, né, o santo não bateu. Eu não consigo gostar muito dessa pessoa. Eu tenho afinidade. Não tive uma afinidade. Gente, tu pode olhar que alguém falou dessa pessoa para ti. E nós não conseguimos ter afinidade com a pessoa porque nós ouvimos a respeito dela alguma coisa. Por quê? Por causa que a reputação dessa pessoa foi manchada por coisa que alguém falou. E infelizmente essa pessoa que está falando mal muitas vezes é nós. Nós estamos falando mal de pessoas. Viu o que eu falei aqui? Como é que é esse versículo? Os orgulhosos inventam mentira, os orgulhosos falam coisas, os arrogantes, os pecadores... E muitas vezes nós estamos vendo que essas pessoas que estão falando mal, inventando mentiras... Gente, eu quero que vocês entendam o seguinte, eu não estou falando só a respeito de mentira, gente. O problema é que às vezes uma pessoa tem um jeito de agir e outra pessoa tem outro jeito de agir. E por eu ter esse jeito de agir, eu acho que o jeito da pessoa agir é errado. E por causa disso eu sou contra ela. Não que a pessoa tenha feito alguma coisa errada. Mas nos meus olhos, ela não está agindo conforme eu acho que é certo. Então eu julgo a pessoa não pela reta justiça que diz para nós lá em João 7 no versículo 24, mas eu estou agindo o que diz em Mateus 7:1, que diz, não julgueis para não ser julgado. Eu estou julgando a pessoa conforme os meus olhos, eu estou julgando as pessoas conforme os meus pensamentos, eu estou julgando as pessoas conforme eu penso que a pessoa é. E não é assim que a palavra de Deus diz para mim. A palavra de Deus diz para mim que eu tenho que ser cristão. Quando é que nós vemos na Bíblia
Deus falando mal de alguém, Jesus falando mal de alguém. Nós vemos ele. Aí eu vejo pessoas dizendo assim: vocês são julgadores, e quando Cristo esteve aqui na terra, ele andava com pecadores e nunca julgou ninguém. Vocês erram por não conhecer as Escrituras. Vocês estão errando porque Jesus Cristo sempre julgou. Jesus Cristo sempre julgou as pessoas, só que ele julgava de uma maneira que chegou para a prostituta e disse: mulher, os teus acusadores não te apedrejaram, eu também não vou te apedrejar, mas vai e não peques mais. Isso não é um julgamento, tu está errada, mas tu precisa mudar. Quando ele encontra com a mulher no poço, e a mulher diz assim: se tu soubesse quem... Ele diz para a mulher: se tu soubesse quem está falando contigo, em vez de dar água, tu pediria água, e ele te daria água viva. E o que ele diz para a mulher? Ele diz assim: mulher, tu tens 5 maridos, e o que tu tá não é teu. Isso não é julgar. Ele olhava as pessoas e olhava os pecados das pessoas e dizia para as pessoas: vai e não peques mais. Só que a forma de julgar era diferente. Ele não era uma forma de julgar condenatória, mas era uma forma de julgar amável. É isso que nós temos que ser com as pessoas. Quando nós vemos que as pessoas estão andando erradas, quando nós vemos que as pessoas estão fazendo coisas erradas, nós devemos amar essa pessoa de tal forma a chegar para ela e dizer assim: meu querido, o que tu está fazendo não está correto junto com o Evangelho. Vem cá, eu quero te ajudar. Eu vou andar junto contigo, eu vou andar 1 milha, eu vou andar 2 milhas, para que nós juntos consigamos vencer esse problema, essa dificuldade. Isso nós devemos. A palavra diz que nós não temos condição de condenar, porque só existe um que tem condição de condenar, que é Deus. E aí, quando ele está falando a respeito desse versículo, que ele diz que mesmo que as pessoas me julguem, mesmo que os fofoqueiros falem mal de mim, mesmo que os pecadores inventem mentira contra mim e falem contra mim, e mesmo assim eu continuo andando na palavra de Deus, que é o importante para mim, que é o interessante para mim. É lógico que as perseguições, é lógico que as críticas desanimam a gente, mas nós não podemos deixar-nos desanimar, gente. Se nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos que andar de acordo com a palavra de Deus. Não importa, estão falando mal de mim, denegrir o meu nome, grande coisa. O meu nome não é importante, o importante é Deus. E eu tenho que mostrar para as pessoas o grande amor que Deus tem. O mundo vai me julgar, o mundo vai falar mal de mim, os pecadores vão inventar mentiras a respeito de mim, mas eu não estou nem aí, porque eu continuo servindo a Deus. É isso que fala esse versículo para nós. A soberba está ligada à mentira. As pessoas que são soberbas, as pessoas que acham que são melhor que os outros, elas querem te diminuir. E isso que nós vemos, infelizmente, nos arraiais evangélicos. Pessoas falando mal um dos outros para conseguir tomar o lugar dele. A Josi falou: Jesus fazia as pessoas se constrangerem ao arrependimento através do seu amor e não de culpa. Exatamente isso. Ele mostrava o amor para a pessoa. Ele mostrava que a pessoa necessitava do arrependimento. E esse, quando ela fala ali que ele constrangia o arrependimento, ele não deixava a pessoa constrangida, mas a pessoa diz assim: meu Deus, como é que eu posso continuar andando dessa forma? Eu preciso mudar. E nós vimos a mulher do poço, quando ela realmente sabe que ela consegue entender aquilo, quando ele diz assim: tu não vai me dar água porque tu é mulher? Se tu soubesse com quem tu está falando, tu pediria água e eu te daria a água da vida. E a ficha cai para ela. Quando ele fala que tu tem 5 maridos e esse que tu tá não é o teu marido, aquilo toca de uma forma tão grande na vida dela que o que ela faz? Ela vira as costas e sai correndo dali.
e entra dentro da cidade dela e começa a falar para todo mundo: lá no poço está o cara, lá no poço está o Filho de Deus, lá está o cara que sabe das coisas, o cara que condenou, não condenou, o cara que julgou ela, que disse assim: tu teve 5 maridos e o marido que tu tá não é teu marido. O cara julgou ela e ela disse assim: esse é o cara. E foi lá e trouxe pessoas para conhecer a Cristo. E aí quando alguém fala com amor pra gente, será que nós não vamos baixar a nossa cabeça? E vão dizer: nossa, meu Deus, eu estou errado mesmo, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E como a Josi falou aqui, é claro, o foco está no arrependimento. Ela se arrependeu completamente do que ela estava fazendo. Eu preciso mudar. Eu encontrei a pérola, eu quero mostrar essa pérola para todo mundo. Eu vou falar do amor de Cristo para todo mundo, eu vou falar desse homem para todo mundo. É isso que nós precisamos fazer. No momento em que nós encontramos a Cristo, nós paramos de condenar as pessoas e começamos a amar as pessoas de uma forma que nós queremos que elas mudem de vida. E fechamos a nossa boca. Gente, nós temos que ter um pensamento quando nós abrir a nossa boca para falar de alguém: gente, isso que eu vou falar vai trazer algum benefício para o reino de Deus? Isso que eu vou falar vai trazer algum benefício para a pessoa a qual eu estou falando? Então fala. Se não for fazer bem, cala a tua boca. Não fale, não seja esse cara que Davi está julgando aqui. Não seja o pecador, não seja o promíscuo, não seja o cara que se vira contra as pessoas. Mas ao contrário, seja a vida na vida das pessoas. Leva a vida para eles. E se alguém falar de ti, gente, continua acreditando na palavra de Deus, porque ela é a verdade. Nós vemos, gente, nós estamos estudando o Salmo 119 e nós vemos que Davi sofreu desprezo, Davi sofreu mentiras, Davi sofreu insultos, Davi sofreu opressões. Nós vemos isso no versículo 22, 23, 42, 78. E nós estamos vendo, cada vez que nós estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos vendo que ele foi perseguido. Nós não devemos esperar nada, gente, das pessoas, nós temos que esperar tudo de Deus. A inveja é o motivo, a inveja é que motiva as pessoas a se levantar contra nós. Eu não estou falando de inveja que elas queiram viver a nossa vida, mas eu estou falando de inveja delas verem que nós estamos... Cara, aquele cara é muito feliz. Aquele cara tem andado de acordo com a vontade de Deus. E isso entristece as pessoas. Por que que Deus não responde às minhas orações e com Ele responde? Eu não estou falando de bênção, gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando de bênção. Parem com isso, de a gente acreditar que Deus só fala conosco por intermédio de bênção. Não, Deus fala conosco por intermédio de problemas, Deus fala conosco por intermédio de dificuldades. Não é isso que nós vemos na vida de Jó. Que Deus falou grandemente, porque Jó, no início do livro, eu falei a semana passada, no início do livro, Deus diz para o diabo: viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Deus se gabando de um servo, porque um servo era um servo correto, ele era uma pessoa que fazia a vontade de Deus. E o que nós lemos lá em Jó 42, no versículo 5, quando Jó se depara com Deus, ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir, mas hoje eu te conheço de estar contigo. Nós estamos falando de um servo que Deus disse que era íntegro, reto, temente a Deus, e mesmo assim ele chega no fim da vida e diz assim: nossa, como eu estava longe de Deus. Já pensou, gente? Quanto maior nós nos achamos, quanto mais nós nos achamos, mais distante de Deus nós estamos.
E esse versículo ele começa dizendo: homens orgulhosos forjaram mentiras contra mim. Nós lembramos que no verso 51 ele fala que os homens pecadores zombaram de mim. No 51 ele fala, pouco tempo atrás aqui. Logo em seguida ele fala que eles me defraudaram, ou seja, eles me despojaram, eles tiraram de mim. Isso tudo no verso 51. E lá no verso 61 ele diz assim: eles me prenderam em cordas, eles me amarraram em laços, eles armaram armadilhas para me pegar, eles armaram para me derrubar. E aqui a gente vê que ele muda um pouco o discurso da forma de sofrimento. Nesse verso ele relata que o difamaram. Agora, antes, eles armaram contra eles defraudaram ele, eles despojaram ele, eles zombaram ele, e agora eles estão difamando ele, eles estão mentindo a seu respeito, eles estão eles estão manchando o seu nome, eles estão forjando mentira, estão falando mal dele. Isso nós estamos falando de Davi, que a palavra de Deus diz para nós que era um homem segundo o coração de Deus. Quem dirá de mim, gente? Será que eu sou mais importante que Davi no reino de Deus, sendo que a palavra diz que ele é um homem segundo o coração de Deus? Será que eu sou maior que João Batista, que a palavra de Deus diz que nunca houve ninguém maior do que João Batista e nunca haverá? E ele perdeu a cabeça por fazer a vontade de Deus. Perdeu a cabeça literalmente, cortaram-lhe a cabeça. Ao injuriar o seu caráter, as pessoas recorreram à falsidade. Pararam de falar a verdade a respeito de sua vida. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: Davi nunca errou. Não, ele errou, gente. Ele fez coisas erradas na vida dele. O problema é que as injúrias inventaram mentira. Esse versículo nós estamos falando a respeito de inventaram mentiras contra ele. A palavra traduzida aqui, para que eu quero que vocês entendam, de forjada, ela significa unir. Unir acusações e mais acusações contra alguém. Unir fragmentos, unir manchas. Deixa eu ver se eu consigo fazer vocês entenderem o que eu quero falar. Nós somos seres humanos. Hoje em dia nós conseguimos entender, eu acho que é fácil de entender, porque nós estamos acompanhando na internet, e aí a gente vê, eles pegam trechos de um discurso, retiram aquele trecho do discurso e acabam com a vida da pessoa. Já viram isso? Isso fizeram, eu vejo discursos aí que eles pegam um pedaço, vou falar dos dois, tá? Politicamente falando, político. Eles pegam o discurso do Lula e tiram partes, transformando o Lula em um demônio. Isso quem faz é os da direita. Os caras da esquerda, por sua vez, pegam o discurso do Bolsonaro, tiram partes desse discurso e transformam ele num demônio. Essa palavra está falando a respeito disso também. Homens pecadores forjam mentiras contra mim, mas muitas vezes essas mentiras não são exatamente mentiras, mas são coisas retiradas do contexto, são coisas retiradas de uma coisa que aconteceu, 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 e aí eu monto uma grande bola de neve. Eu pego as bolinhas, sabe quando a gente vê nas imagens, que a pessoa pega uma bolinha de neve desse tamanho assim, e joga a montanha abaixo,
E aquela bola de neve, ela vai catando coisa, catando coisa, catando coisa, catando coisa. E quando ela chega lá embaixo, ela chega uma montanha de neve. Então, pequenos assuntos, às vezes, fora de uma conexão, acaba com a vida das pessoas. Acaba com a vida das pessoas. Nós precisamos, gente, viver de acordo com a palavra de Deus. E aí nós, como eu estou dizendo, nós vamos pegando um assunto. Alguém fala alguma coisa para ti, outro alguém fala outra coisa para ti, outro alguém fala outra coisa para ti. E aí nós vemos que as pessoas... Aí nós montamos um dossiê com o que as pessoas falaram e muitas vezes nós pegamos essa pessoa e condenamos ela. E é isso que a palavra de Deus está batendo aqui. Nós não podemos forjar mentiras a respeito das pessoas. Em primeiro lugar, nós não devemos falar das pessoas. Sabe o que a palavra diz para nós? Se tu pegar o teu irmão em pecado, vai e fofoca dele. É isso que fala a palavra de Deus? Não, ela diz: se tu pegar o teu irmão em pecado, vai junto a ele e repreende ele em amor. Isso que ela manda que nós façamos. Se eu estou dizendo para vocês que se a pessoa fizer coisa errada, nem assim eu tenho o direito de falar dela, quem dirá eu inventar história a respeito dessas pessoas? Palavras caídas aqui, palavras caídas ali, conversas que as pessoas falam. As pessoas pegam artisticamente e montam uma novela em cima da vida da pessoa, orquestram para acabar com a vida das pessoas. E a Bíblia não nos autoriza nem de falar as verdades. Quem dirá a gente maquinar? Quem dirá a gente forjar mentira? Sabe o que é? Sabe o que é isso, gente? Sabe o que é isso? Quando a gente começa a falar mal dos outros, quando a gente começa a falar coisas dos outros, nós estamos sendo um ferreiro. Sabe o que é o ferreiro? O ferreiro pega o ferro, bota no fogo, bota o ferro na bigorna e bate no ferro. Nós estamos sendo ferreiros nas mãos de Satanás. É isso. Nós estamos forjando o aço. Nós estamos inventando calúnias. Nós estamos formando coisas insustentáveis, falando mal das pessoas. Nós estamos falseando a verdade, porque não é a verdade muitas vezes, mas nós estamos inventando a respeito dela. Gente, eu quero que vocês entendam. Uma das pessoas que eu tenho muita admiração o cara do Salmo 119, que eu estudei agora, me esqueci aqui, do livro do Salmo 119, Charles Spurgeon. Eu gosto muito do Charles Spurgeon e eu leio bastante Charles Spurgeon. O que eu quero que vocês entendam é que mesmo o mais puro, mesmo o mais prudente homem, ele não é santo. Eles têm problemas, eles têm quedas, eles têm erros, eles têm dificuldades. Nós não vemos isso quando fala lá para Elias, que diz: Elias era um homem igual a nós, que sofria as mesmas dificuldades e as mesmas paixões que nós sofremos. Então, por mais santo que a pessoa, nós achamos que essa pessoa seja, por mais pura que essa pessoa pareça ser, por mais prudente que ela seja, ela continua sendo um ser humano e ela continua tendo erros. Então, se eu pegar esses pequenos erros dessas pessoas e começar a fomentar em cima desses erros, eu vou acabar com a vida dessa pessoa. Agora eu quero ler o que Albert Barnes fala para vocês. Ele diz assim, ó: pois na vida, falando a respeito desse assunto, pois na vida de todo homem há algo em que o inimigo maligno e astuto pode tirar vantagem. Na vida de todo homem, o inimigo maligno é astuto e tira vantagem. Ele pode transformar uma história em que alguns acreditam
e que talvez não seja fácil de refutar. Ele pega uma história e cria de uma forma que todos acreditem. E essa história que ele contou, ela pode se tornar dificílima de refutar. Aí ele diz: um homem malicioso pode, assim, começar uma calúnia que pode levar anos para ser corrigida. Ou pode até funcionar injuriosamente contra esse homem para sempre. Eu quero contar para vocês uma história e quero dizer para vocês, se vocês quiserem ouvir essa história, eu coloquei ela no meu Instagram, não, no meu YouTube. Tá no YouTube lá do Ministério Restaurar. Tá no YouTube. Como é que é o nome? Mentira de um pastor. Me esqueci. Consegue entrar no YouTube aí para mim e pegar o nome do vídeo? Tá uns 3 vídeos atrás. Eu coloquei ela lá. Deixa eu contar. Se vocês quiserem ouvir essa história da pessoa contando, não a pessoa que sofreu, né? Mas a pessoa que foi lá na casa dele depois quando estava morrendo. Quando ele estava morrendo, não, desculpa. Quando ele estava lá no fim da vida dele, lá na... Eu sou amante do pastor. Esse é o título do vídeo. Eu sou amante do pastor. Um rapaz, o pastor da igreja, esse é da igreja adventista, tá? O pastor da igreja era pastor da igreja e durante o culto uma mulher levantou a mão, a menina levantou a mão e disse: eu preciso falar no microfone. Pegou o microfone e disse: eu preciso de perdão. Eu preciso confessar uma coisa para vocês. Eu sou amante do pastor. A igreja entrou em polvorosa. Como é que pode isso? Daí a mulher dele caiu, desmaiou. A mulher do pastor, né? A mulher do pastor desmaiou. E aí foram lá, botaram um negócio no nariz dela para ela acordar. Ela acordou. E aí ele disse assim, aí pegaram a menina, levaram ela para a sala. Como é que tu fala uma coisa dessas, meninas? Não, eu sou amante do pastor e eu quero o perdão de Deus. Eu preciso me libertar desse pecado. E ela disse: como é que tu pode provar uma coisa dessa? Eu posso provar. Sabe o pastor? Ele tem uma mancha lá na genitália, assim, assim, assim. E ele, quando está dormindo, ele fala isso, isso e isso. E isso só quem sabia era a mulher do pastor, porque o pastor era uma pessoa correta, um cara que casou virgem. Nunca ninguém tinha visto ele nu. O que aconteceu? Afastaram o pastor, entraram no concílio, botaram o pastor para fora, a mulher largou, os filhos abandonaram, acabou com a vida do pastor, mandaram o pastor embora. Como é que pode um pastor de igreja fazer isso com uma menina? E mandaram o pastor embora. 20 anos depois, contaram uma história para essa mulher que está no vídeo. Contaram essa história. Diz que chamaram ela e disseram assim: irmã, nós precisamos ir lá na fazenda tal para falar com o pastor fulano de tal, porque o presidente da igreja adventista, fui chamado a um leito de morte de uma senhora, e essa senhora disse para mim que ela precisava retificar uma coisa que ela tinha feito na vida dela, e contou que tudo que ela tinha feito era mentira. Aí perguntaram: mas como é que tu sabia desses detalhes? Daí ela disse assim: eu era faxineira do hospital. E o pastor rompeu a hérnia dele e ele baixou o hospital. E isso complicou e ele entrou em coma. E ele estava deitado na cama, eu espiei ele na cama. E ele dormindo, ele falava, por isso que eu usei essas palavras. E aí esse presidente pegou a credencial de pastor e foi lá levar para ele. Pegou ele, essa mulher que está no vídeo, e foram lá dizer para ele assim: pastor, nós cometemos um erro terrível contra o senhor há 20 anos atrás. Nós expulsamos o senhor e agora a mulher no leito de morte, ela pediu perdão e ela pediu perdão para Deus e ela pediu para
que ela fosse perdoada por causa disso. E nós viemos aqui pedir perdão para o Senhor pelo que nós fizemos. Estamos lhe devolvendo a credencial e queremos que o Senhor seja pastor novamente da nossa igreja. Aí ele olha para eles e diz assim: se vocês me devolverem a minha família, se vocês me devolverem os meus filhos, se vocês me devolverem esses 20 anos que eu perdi, se vocês devolverem a minha reputação, eu volto. Gente, os soberbos, eles inventam história contra nós. Eles são amargos oponentes injustos. Eles nutrem inveja, nutrem alguma forma para derrubar, para achar uma má fama na vida de vocês. Eles são ávidos em arruinar a vida das pessoas. A calúnia, gente, é uma arma vulgar sempre à mão. E o objetivo é destruir uma reputação agraciada por Deus. Deus teve misericórdia de nós. Nós não somos merecedores, mas Deus teve misericórdia de nós. E quanto a esses soberbos, arrogantes, pecadores que falam, que entram num conluio, ou entram num acordo, entram numa cumplicidade para prejudicar as pessoas, para prejudicar a terceira, seja no exagerar, seja no inventar uma falsidade maliciosa, ou seja, simplesmente em divulgar alguma coisa, eles estão ferindo grandemente as suas vítimas, eles estão muitas vezes acabando, levando a reputação da pessoa até a ponto de matar essas pessoas. Imagine o que esse pastor sofreu durante esses 20 anos de vida dele. Imagina como foi a vida desse cara. Que veneno, gente, que veneno. Por causa de lábios maldizentes, lábios mentirosos, acabou com a vida de uma pessoa invejosa que queria de certo alguma coisa, tinha algum coisa na cabeça dela que ela queria ter alguma ideia com o pastor. São pessoas que têm, pessoas venenosas, pérfidas, pessoas que falam mal dos outros, pessoas infelizes, amarguradas. Isso é a realidade. Que pegam pessoas de reputação intocáveis e acaba com a vida dessas pessoas simplesmente para meter uma droga letal e acabar com a vida da pessoa. É extremamente doloroso ouvir, gente, coisas de pessoas inescrupulosas malhando persistentemente. Como eu falei, são bigórnias na mão de Satanás que estão forjando mentira. Eu quero ler com vocês Tiago, do versículo... Tiago, eu me esqueci de botar o capítulo, mas é Tiago 3. Só confirma para mim, se a respeito da língua é Tiago 3, né? Tiago 3, do versículo 1 em diante, né? Eu botei o texto aqui, mas não botei o endereço. Diz para nós assim, quer ler para mim, Cássio, para mim descansar um pouco a boca? Tiago 3, do versículo 1 até o versículo 12. E porque também se eu ler, eu vou querer explicar versículo por versículo. Então não vai me interromper. O título é O Domínio da Língua. Eu vou ler na versão de Portugal mesmo. Na versão o livro ela vai ler. Meus irmãos, pensem bem antes de querer ser professores. Não se esqueçam que quem ensina será sujeito a um julgamento mais rigoroso de Deus. Todos nós cometemos erros. Quem puder dominar perfeitamente o seu falar, poderá considerar-se perfeito e capaz de controlar todo o seu ser. Podemos dominar um possante cavalo por meio de um pequeno freio na sua boca. E um pequeno leme faz um grande navio virar para onde o piloto quiser, mesmo quando há forte vento. O mesmo se passa com a língua, um membro bem pequeno, mas que pode gabar-se de grandes coisas. Uma floresta inteira pode ser incendiada por uma simples faísca, pois também a língua é como um fogo. Ela é mesmo um mundo de injustiça e é capaz de contaminar todo o nosso ser. Alimentada com o fogo do inferno, é capaz de inflamar a nossa existência. Toda a espécie de animais se podem subjugar.
Animais ferozes, répteis, aves e até peixes. Todos podem se domar, mas ninguém consegue dominar a sua língua. É um mal que não se pode controlar. Está sempre pronta a expelir veneno mortal. Com ela damos louvores ao Senhor nosso Pai, e outras vezes dizemos as piores coisas contra os homens, que são feitos à semelhança de Deus. Assim a mesma boca emite bênçãos e roga pragas. Meus irmãos, não está certo que seja assim. Será que da mesma fonte pode sair água doce e água salobra? Uma figueira pode produzir azeitonas ou uma videira figos? A mesma fonte também não pode dar água boa e má ao mesmo tempo. Gente, eu preciso que vocês entendam. Ele começa dizendo: se vocês querem ser mestres, se vocês querem ser professores, vocês têm que ser diferentes. Porque vocês vão ser julgados com mais rigor. Eu não estou falando aqui a respeito de pecados, eu estou falando aqui a respeito de língua. Então nós que conhecemos a palavra de Deus, nós não temos o direito de falar mal das pessoas. Nós não podemos falar mal das pessoas. Se eles falarem mal de nós, amém. Como o salmista diz, cara, se eles falarem, eles forjam mentiras contra mim, mas eu continuo servindo a Deus, eu continuo fazendo a vontade de Deus. Nós precisamos ser pessoas diferentes. O único antídoto, gente, que tem é uma doce promessa que está escrito lá em Isaías 54, no versículo 17, que diz assim, ó: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que o acusar. Esta é a herança do servo do Senhor, e esta é a defesa que eu faço em nome deles, declara o Senhor. Gente, Deus é por nós. Se falarem mal da gente, se nós formos perseguidos por amor ao nome de Deus, que nós levantamos as nossas vozes e agradecemos a Deus dizendo: Senhor, Tu és o meu Senhor, e eu vou continuar te servindo mesmo que as pessoas estejam inventando, forjando coisas contra mim e querendo me derrubar, eu continuo Teu servo porque eu te amo e te conheço. Mesmo que possa acontecer que acabe a vida como a vida do pastor, que 20 anos depois só foram lá reconhecer o erro, mesmo que tudo que tenha acabado a vida dele, não tem importância, porque quando ele morrer, que ele sair desse mundo, ele vai estar ao lado de Deus, na presença de Deus, e vai ser honrado por Deus. Isso é o importante. Então não interessa se falarem mal de você, não interessa se forjarem mentiras contra você, não interessa as coisas que estão acontecendo. Seja grato a Deus e continue cristão, mas você não caia nessa armadilha de Satanás. Não sirva de bigorna para quando ele está forjando coisas contra os outros e botando você, gente, você no inferno, porque a palavra de Deus para nós, que quando nós chegarmos na presença de Deus, nós vamos mostrar as nossas mãos para Ele, e se tiver sangue nas nossas mãos, nós vamos para o inferno. Não fale mal do seu irmão, não diga nada a respeito das pessoas, simplesmente faça a vontade de Deus. Quero ler para vocês nas palavras de Albert Barnes de novo, mais um trecho, que diz assim, ó, gente, é 9 horas, e eu não cheguei ainda na segunda parte do versículo, mas eu vou dar um pau aqui para a gente terminar. Mesmo sobre acusações e as tentativas, mesmo sobre as acusações e as tentativas de me afastarem de ti, ou na tentativa de mostrar-me como uma pessoa falsa e hipócrita, tudo que eles podem fazer, quaisquer que sejam os relatórios que eles façam para desabonar a minha vida e me colocar em desvantagem, o meu propósito fixo é obedecer inteiramente à vontade do Senhor. Mesmo que eles inventem coisas, que eles façam relatórios para me derrubar, mesmo assim, eu continuo confiando no Senhor. A minha ansiedade não consiste em tentar provar para as pessoas que eu estou correta, mas sim em andar nos mandamentos do Senhor. Se a lama lançada contra nós
A lama que lançam contra nós não pode cegar os nossos olhos, gente. Elas não podem macular a nossa integridade. Elas não podem trazer prejuízo para a nossa salvação. Se estão falando mal da gente, graças a Deus, continue falando mal da gente. Nós vamos continuar falando a respeito do Evangelho de Deus. Nós vamos continuar sendo servos valorosos nas mãos de Deus. Nós continuaremos guardando os preceitos de Deus e fazendo a vontade de Deus, mesmo diante de afrontas e de calúnias. Davi renova a resolução que ele falou lá nos versículos anteriores, diz: eu guardarei os teus preceitos, e ele continua guardando os preceitos do Senhor. Ele diz que vai guardar os preceitos de Deus com todo o coração, mesmo que os difamadores invente histórias contra mim, eu continuarei tendo uma obediência resoluta na palavra de Deus. É isso que eu preciso fazer. Eu tenho que ornar o bem durável da minha vida, que é a vida eterna, e não ornar isso aqui, carne que vai acabar. A falsidade proferida contra o servo de Deus, ela pode promover injúrias, pode promover perseguições, pode promover tudo, mas ao mesmo tempo ela promove um firme fundamento na palavra de Deus, e nós queremos estar mais na presença de Deus. A malícia dos homens pode contribuir para o aumento do meu amor para com Deus, porque daí eu estou vendo: Senhor, tu é realmente verdadeiro, e tu sabe que eu ia passar por isso, e tu está me dando força para fazer as tuas vontades. As mentiras proferidas sobre mim, elas têm me trazido para perto de ti. As batalhas que eu estou lutando, elas continuam na tua presença. A minha vida é santa e eu continuo andando de acordo com a tua vontade, mesmo que eu não tenha como refutar o que foi inventado, o que foi tramado contra mim, mesmo que eu não tenha como refutar as calúnias que pode inventar contra mim, mesmo que a malevolência desse mundo venha me derrubar a minha vida humana, eu continuo com a minha vida espiritual em pé na presença do Senhor. É isso que o salmista está dizendo para nós, quando ele diz isso, quando ele acaba com esse verso dizendo assim: mas na verdade é que de todo o coração eu tenho obedecido os teus preceitos. Pode se levantar contra mim, pode fazer o que quiserem contra mim, sem problema nenhum. Pode inventar, forjarem mentiras, podem falar coisas mal de mim, eu continuo sendo teu servo, eu continuo andando nos teus caminhos, eu continuo fazendo as tuas vontades, eu continuo, mesmo gente, sendo como aconteceu com Filipe, mesmo que eu esteja no meio de um monte de gente e essas pessoas me apedrejando, ainda assim eu estou com os olhos fitos em Deus e vendo o céu se abrir e Jesus Cristo recebendo, dizendo: vinde bendito do meu Pai. É isso que esse é o nosso interesse, é essa a nossa vontade. Falem mal de mim, falem bem de mim, mas falem porque eu estou andando de acordo com a vontade de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos ter no nosso coração isso. O nosso desejo de ser servos valorosos nas mãos de Deus. Falem mal, usem coisas contra mim, usem, sem problema nenhum, porque quem é por mim é muito maior dos que são contra mim. Amém. Isso é o que nós precisamos entender. Eu quis usar bastante passagens aqui hoje, não passagens, mas eu quis usar bastante comentários de homens de Deus, porque às vezes quando a gente está falando a respeito de um assunto, as pessoas começam a dizer assim: por que ele está falando isso? Eu estou falando isso porque o versículo diz isso. Eu não estou inventando nada. Está escrito aqui. Só que era um assunto bastante pesado. Gente, eu acho que... Desculpa. De todos os versículos que nós estudamos no verso 119, no capítulo 119, desculpa, eu acho que esse foi o mais pesado, assim. Porque ele bate do lado de lá, mas bate do lado de cá também. Então, o convite que eu tenho para fazer para vocês nessa noite
Gente, se falarem mal de vocês, agradeçam a Deus. Diz assim, Senhor, tu está mostrando para mim que eu estou andando no caminho certo. Eu tenho feito a tua vontade. Se eles estão me perseguindo, é porque eu não estou vivendo na conformidade com Deus. Desculpa, na conformidade com o mundo, mas eu tenho feito a tua vontade. Se eles estão me batendo, é porque Satanás não está triste porque eu não estou usando a bigorna dele para forjar coisas contra os outros. Deixe que falem mal de mim. Mas ao mesmo tempo, a gente deve orar a Deus e pedir, Senhor, fecha a minha boca. Fecha a minha boca. A Josi disse não que seja fácil, mas amém. Não é fácil, gente, não é fácil. Sabe quando inventam coisas contra a gente? Isso dói muito, isso dói muito. Mas eu tenho um costume de dizer, e eu falo aqui em casa, se falarem de mim, coisas que eu fiz, porque eu cansei de dizer já para vocês aqui. Viu o que a Marta falou? Não vi. Fruta podre não leva pedrada. Exato, né? A árvore. Quando tem uma árvore cheia de fruta podre, ninguém vai dar pedrada para derrubar, né? Agora, se a fruta for boa lá, eles vão dar pedrada para derrubar, para tirar a árvore de lá, né? Então, assim, gente, eu costumo dizer para as pessoas sempre, e eu digo na minha família, sabe disso, que quando falo alguma coisa de mim, e essa coisa é verdade, eu me entristeço um pouco. Eu me entristeço um pouco e dói, né? Porque reconhecer o erro, eu digo para ela assim, a minha frase é assim, dói, a verdade dói quando as pessoas falam e realmente é verdade aquilo que as pessoas estão falando de nós. Dói, porque nós somos seres humanos e nós temos um amor próprio, né? Nós não queremos ser julgados pelas pessoas. Agora, sério, gente, eu quero falar para vocês assim, ó, se inventarem mentira de mim, cara, isso não me afeta nem um pouco. Eu fico tranquilo, porque eu tenho andado de acordo com a vontade de Deus. Se falarem mentira de mim, cara, isso não vai me abalar, Ah, mas isso pode fazer tu perder credibilidade, pode fazer tu perder cargo, pode fazer tu perder tal coisa, pode fazer tu perder tal coisa. Cara, grande coisa isso, esse tipo de coisa. O problema é quando as pessoas falam da gente e essas coisas são verdades. Mas daí o que eu faço se são verdades? O que a Josi botou lá em cima, o interessante é o arrependimento. Que nós possamos nos arrepender de verdade e dizer, Senhor, me perdoa. Realmente fiz. Mas eu preciso voltar para Cristo correndo. Como o salmista fala no Salmo 119, né? Quando eu vi que eu estava errado, eu de uma vez voltei. E isso que nós temos que fazer. Se nós estamos andando errado, mude de vida se tu está andando errado. Se inventarem mentira contra ti, gente, simplesmente agradece a Deus, Senhor, obrigado, porque tu está mostrando que eu tenho sido fiel a ti. Não, faça como o salmista aqui, né? Vamos ler de novo lá o verso 119, o verso 69 aqui na versão do livro. Deixa eu voltar lá no início. E diz que o salmista diz para nós assim: homens orgulhosos forjam mentiras contra mim, mas a verdade é que, de todo o coração, eu tenho obedecido os teus preceitos. Mesmo que as pessoas mintam, mesmo que as pessoas falem mal de mim, eu continuo servindo a Deus e fazendo a vontade dele. A Marta falou mais alguma coisa ali? Sim, ela disse, porque ninguém é perfeito, todos temos defeitos. Sim, todos nós temos defeito. Então que Deus tenha misericórdia de nós, modifique o nosso ser. Só que ao mesmo tempo, quando eu li na passagem, a Cássia leu na passagem de Tiago dizendo assim: vocês que querem ensinar, vocês que querem ser professores, vocês que são cristãos, vocês precisam mudar o jeito de vocês serem, porque vocês vão ser julgados de outra forma, vocês serão julgados de uma forma mais rigorosa. Então, se nós somos conhecedores da palavra de Deus, nós vamos ser julgados rigorosamente. Por favor, gente, vocês são cristãos, não falem mal dos outros. Acho que essa é a pior coisa que tem para o cristão.
Nós vamos ser, porque quando a gente está falando mal, vejam lá, volte lá no estudo do Sermão do Monte e veja no versículo, não matarás. Você sabe que está escrito na palavra de Deus, não matarás. Eu, porém, vos digo, e eu explicando a respeito disso. Porque no momento em que tu falou mal de alguém, tu está colocando sobre ti assassinato. Tu vai ser julgado por assassinato. Então, não fale mal do teu irmão. Ao contrário, ame ele e fale para ele com amor. Meu irmão, tu precisa mudar. Aquilo que João Batista, quando ele perdeu a cabeça, ele disse pro Herodes, Herodes, tu tá em pecado, tu tá tendo caso com a tua cunhada, tu não pode fazer isso, tu precisa mudar, tu tem que transformar a tua vida. E por causa disso ele perdeu a cabeça. Mas tu acha que ele ficou triste, gente? De ter perdido a cabeça? Ele perdeu a cabeça, mas ganhou a eternidade. Né? Então que nós percamos a cabeça, que nós percamos o olho, é o que a palavra de Deus para nós. Se tua mão faz pecar, arranca. Se teu olho faz pecar, arranca. Se teus ouvidos faz pecar, arranca. Se teus braços faz pecar, arranca. Cara, eu quero entrar um cotoco no céu, mas eu quero entrar. Entende? Se eu puder entrar lá só o zoinho lá, chegar lá, cara, eu quero é chegar lá. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Já passamos da hora de novo para variar. Fique na paz, que Deus abençoe a vida de vocês. O que eu tenho para pedir para vocês é fechem a sua boca, fechem a sua boca. Sejam sábios, domine a língua. A palavra de Deus para nós que é fácil de... na outra versão diz assim, é fácil de tu dominar aves, répteis, tudo que é tipo de bicho é fácil de dominar. Agora tu dominar a língua, isso é só pros bons mesmo. É só pros filhos de Deus. Então domine a tua língua, meu querido. Domina a tua língua. Se a tua língua for falar alguma coisa, dá um nó nela. Amém? Vamos orar e assim nós acabamos. Domingo nós estamos aqui de novo às 18 horas, se Deus quiser. Falando a respeito do amor de Deus. E eu acho que domingo a gente termina o prólogo lá do livro de João. Deus, faz uma oração para nós e assim a gente encerra. Querido Deus e amado Pai, nós te pedimos, Senhor, que Tu nos dê sabedoria, Pai, nos dê entendimento, nos ensine mais e mais da Tua palavra, para que nós possamos estar prontos para quando Tu nos chamar, Senhor. Te pedimos, Pai, que Tu abençoe as nossas vidas, que Tu nos dê, Senhor, a nossa porção, Pai, aquilo que nós merecemos, aquilo que Tu tens para nós, Pai. Que não seja mais para que nós não nos ensoberbeça e não nos dê a menos para que nós não fique mendigando na porta dos outros, mas que nós tenhamos aquilo que Tu tens preparado para nós. Obrigado, Pai, por tudo que Tu tens feito por nós. Obrigado, Senhor, porque Tu tens abençoado a Marta, Tu tens dado a ela conforto e consolo, Pai, pela perda do seu paizinho querido. Te peço, Senhor, que Tu abençoe a saúde da minha sogra, que está também nos assistindo. Abençoe também a Elaine, a Emanuele, que Tu dê a ela saúde, que Tu dê a ela, Senhor, força para essa batalha que elas têm passado, Pai. Te peço, Senhor, que Tu abençoe a cada um de nós, que domingo possamos estar aqui novamente para engrandecer o Teu nome, para exaltar o Teu nome e cumprir mais uma vez a Tua vontade em nossas vidas. Eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, só para vocês faz tempo que eu não falo, né, a respeito disso, mas eu quero falar hoje para vocês. Se vocês quiserem, isso que eu falo para vocês não é da minha cabeça, tá? Isso não é da minha cabeça. Eu baseio os estudos do Salmo 119 no livro de Salmo 119, Alfabeto de Ouro, do Charles Spurgeon. Então você pode comprar esse livro. Tu pode comprar esse livro e ver ele. Ele tem 700 e poucas páginas, então cada versículo é explicado. E essas referências bíblicas que eu falo, esses comentários bíblicos, eu tenho um site onde eu tenho relacionado todos os versículos da Bíblia. Se você quiser, peça para Dilce, peça para mim por WhatsApp, ali eu mando o site para vocês olharem. Que quando tu vai ouvir a respeito de um versículo, eu não consegui entender, tu vai lá e pega o que o Calvino falou, o que o Barnes falou,
o que está escrito na Bíblia da Plenitude, o que está falado na Bíblia de Jerusalém. Lá tem vários comentários a respeito de cada versículo. Então, por isso que quando a gente quer falar a respeito de um versículo, a gente está embasado, né? Então, não pensa que eu sou inteligente porque eu falo tudo isso. Não, eu estudo o que os caras falaram, é isso. Eu só replico aqui o que os caras estão falando. Amém? Fiquem na paz, que Deus abençoe a vida de vocês. A Josi quer agradecer as orações pela Joana. Graças a Deus e ao tratamento já está bem melhor. Amém. Quase 100%. É Qual isso, o nome né? do livro? A Josi perguntou. O livro é Salmo 119, Alfabeto de Ouro, do Charles Spurgeon. O livro desse Salmo 119. Tá dizendo, né? 119, versículo de ouro. É Alfabeto de Ouro, desculpa. Salmo 119, Alfabeto de Ouro. É Charles Spurgeon. E o site depois eu posso passar para vocês aí, ou se alguém quiser, manda no WhatsApp lá. Que Deus abençoe a Joana, né? Vamos acabar, né? Uma vez já é 9h15. Fica na paz, até domingo, se Deus quiser.